Oi, pessoal! Eu queria contar um negocinho para vocês. Aqui em casa a gente tem um jardim de cactos. Então a gente tem diferentes espécies de cactos. Os cactos, eles são plantas da família Cactácea e existem cerca de 2.000 espécies de cactos. Óbvio que a gente não tem tantas assim, mas a gente tem várias, inclusive algumas que a gente trouxe de outros locais, de outras localidades, tá? E aí a gente tem esse costume. E a questão aqui é como que surgiram essas diferentes espécies de seres, né? Por exemplo, como que surgiram essas diferentes espécies de cactos? A gente vai começar a discutir isso um pouquinho falando de evolução hoje. Então, pessoal, o ramo da biologia que tenta explicar essa diversidade entre os seres vivos é a biologia evolutiva. A biologia evolutiva, ela estuda a origem das espécies e também estuda as mudanças que essas espécies sofrem e sofreram ao longo do tempo, ok? Então, nossa ideia agora é estudar um pouquinho sobre isso, sobre as ideias evolucionistas. A gente vai conceituar, a gente vai estudar um pouquinho do referencial histórico e chegar até a teoria da evolução propriamente. Mas uma coisa eu já quero comentar, porque sempre que a gente fala sobre teoria da evolução, sempre tem alguém que vira e fala assim, ah não, mas é só uma teoria, a evolução é só uma teoria. Pessoal, existe uma diferença entre, entre o uso da palavra teoria no senso comum e a palavra teoria usada cientificamente. Então, no senso comum, a gente usa a palavra teoria como uma hipótese, como uma especulação, né? Então, eu tenho uma teoria sobre determinado assunto, tá? Isso no senso comum. Na ciência, para a ciência, a teoria, na verdade, é um conjunto de ideias e hipóteses que foram testadas, amplamente testadas, foram demonstradas por experimentos e ela tem uma comprovação, uma validação de fato. Isso é teoria científica. Então, por exemplo, a gente hoje sabe, no meio da biologia, que a teoria da evolução é algo que, de fato, a evolução ocorre. A teoria da evolução está correta e a evolução ocorre para nós, cientistas, para nós, biólogos. Por quê? Porque a gente tem um conjunto de provas sobre isso. Tá? Então, não é só uma teoria. Teoria científica é algo aceito na comunidade científica com uma grande quantidade de provas, beleza? Outra coisa que é interessante é a palavra evolução em si, porque no senso comum a palavra evolução ela é utilizada como melhora, como sinônimo de algo de melhora, né? Alguma coisa evoluiu, é como se fosse alguma coisa melhorou. Para a biologia, não. Para a biologia, o que é evolução? Então, a evolução biológica seria, na realidade, as mudanças que ocorrem nas espécies ao longo do tempo. Seriam todas as transformações, todas as mudanças que uma espécie sofre ao longo do tempo. Isso é evolução biológica, ok? É claro que essas ideias, elas nem sempre foram aceitas. Então, se a gente retornar lá para o século XVIII, o pessoal, na verdade, acreditava que as espécies elas surgiam tais como elas eram e elas permaneciam daquela mesma forma, imutável. Então, o pessoal, lá no século XVIII, acreditava que as espécies elas não sofriam modificações, não sofriam mudanças. Essa hipótese, né, era chamada de fixismo. E o fixismo ele era amplamente apoiado pela igreja, porque o fixismo ele tinha uma certa concordância com o criacionismo. Como assim? A gente viu que o criacionismo ele defende que os seres eles foram formados, eles surgiram a partir de uma entidade divina. Foi uma entidade divina, um Deus que criou todos os seres, todas as espécies que existem na Terra. Só que esse ser ele é tão poderoso, ele é tão maravilhoso que para aquela época o que se pensava? Pensava-se que todas as espécies seriam formadas e se manteriam, não teria sentido um ser supremo gerar, né? Formar uma espécie, fazer uma espécie e essa espécie sofrer modificações. Então o criacionismo ele caminhava em conjunto com o fixismo. O criacionismo defendendo que as espécies, que os seres surgiam, né? A partir de uma entidade divina, que era a entidade divina que era responsável pela criação de todos os seres vivos na Terra, e o fixismo defendendo que esses seres vivos, a partir do momento que eles eram criados, eles se mantinham dessa forma, imutáveis.
Tá? Isso é uma ideia que era defendida desde a época de Aristóteles e continuou por muitos e muitos anos até o século XVIII, ok? Entretanto, alguns experimentos alguns pesquisadores, né, começaram a estudar fósseis e começaram a ver que existia uma certa relação entre algumas espécies que já existiram e que não existem mais em relação a espécies atuais. Então existia aparentemente um certo grau de parentesco, existiam semelhanças, mas também existiam diferenças, tá? Mas o que tudo indicava? Os fósseis, eles indicavam que as espécies, aparentemente, elas sofriam mudanças ao longo do tempo. Elas se modificavam. Espécies que viveram há milhares de anos, elas não existiam mais, entretanto, existiam espécies muito similares que tinham algumas mudanças, mas que estavam presentes atualmente, ok? Então, esses estudos com fósseis, eles foram extremamente importantes para começar a estabelecer uma outra linha de raciocínio, né? Um grupo de pessoas que começou a defender o que a gente chama de transformismo. O transformismo seria a ideia de que as espécies elas se transformam ao longo do tempo. Né? A gente tem uma espécie inicial e ela vai sofrendo modificações e se transformando ao longo do tempo. Dentre os pesquisadores, os biólogos, né, que defendiam a ideia do transformismo, um muito marcante foi Lamarck, na verdade. Lamarck é um grande nome do transformismo. Tá? Então, Jean-Baptiste de Lamarck, lá no início do século XIX, na verdade, ele era um militar, ele era do exército francês, e ele passou a estudar inicialmente plantas e se interessar por botânica, mas posteriormente ele começou a estudar principalmente invertebrados. E ele começou a analisar, por exemplo, conchas de alguns moluscos, conchas fossilizadas e conchas de moluscos que viviam na atualidade, né, na ocasião, e ele começou a observar algumas semelhanças e diferenças entre essas conchas. Então ele partiu do princípio que, na verdade, as espécies elas se transformariam ao longo do tempo. Existia um processo de transformação das espécies ao longo do tempo. Tá? Daí o transformismo. O que é interessante, galera, é que Lamarck, na verdade, ele era um pesquisador, um cientista que acreditava na geração espontânea, na abiogênese. Então ele defendia que seres simples surgiam espontaneamente. Entretanto, esses seres simples, eles originavam seres mais complexos. Esses seres iam sofrendo modificações, mudanças, até originar organismos mais complexos. Então, aquela figurinha clássica, né, do homem que veio do macaco, que muitas vezes é tida como uma ideia darwinista, na verdade, ela é muito mais lamarquista. A gente vai estudar depois Darwin, a gente vai ver que não tem nada a ver com Darwin. Na verdade, isso remete muito ao transformismo, onde a gente tem uma espécie, que seria uma espécie mais simples, entre aspas, né, o macaco, que sofreria modificações, transformações, gerando uma espécie mais complexa, que seríamos nós, seres humanos. Tá? Então, para Lamarck, era isso que acontecia, esse processo de transformação das espécies. Só que Lamarck, né? Então essas ideias, esse conjunto de ideias de Lamarck ficou conhecido como lamarquismo, e ele publicou isso num livro chamado Filosofia Zoológica, em 1809, onde ele afirmava exatamente que as espécies elas se modificavam ao longo do tempo, elas sofriam transformações, e esse processo era um processo que possibilitava a evolução das espécies. O que é interessante é que, para Lamarck, as mudanças que ocorriam nos seres vivos, as mudanças que ocorriam nos organismos, elas ocorriam em resposta ao ambiente. Era o ambiente que determinava as mudanças que os organismos sofreriam. Tá? Então, e esses organismos, eles sofriam essas mudanças justamente para se adaptar ao ambiente. É como se eles tivessem consciência, é como se eles sofressem modificações necessárias para que ele se adaptasse àquele ambiente, ok? Hoje a gente vai discutir mais para frente, a gente sabe que não é bem assim que acontece. E por muitas vezes Lamarck ele é tido como estúpido, às vezes,
por conta dessas ideias dele. Mas o que eu quero deixar claro, galera, é que Lamarck ele foi um visionário. Lamarck foi extremamente importante para a época dele, porque ele foi um dos primeiros a estabelecer essa ideia de evolução e principalmente de adaptação, que os organismos eles se adaptam ao meio. Entretanto, para Lamarck, essa adaptação era direcionada, ou seja, o meio sofria uma modificação, e, consequentemente, para se adaptar ao meio, os seres vivos, eles também sofriam modificações. Então, existia um direcionamento, tá? Para Lamarck. Ok. Então, Lamarck, ele basicamente tenta explicar essas transformações que os seres vivos sofrem, né, ao longo do tempo, esse mecanismo de transformação, o transformismo, por meio de duas leis. A primeira lei é conhecida como lei do uso e do desuso, tá? E essa lei, o que ela dizia, né? Para Lamarck, o que ele dizia? Ele dizia que, por exemplo, um órgão ou parte de um corpo de um ser vivo, ele pode se desenvolver caso ele seja muito utilizado. Então, quanto mais você usa um órgão ou parte desse órgão, mais ele se desenvolve. Entretanto, se você não usa aquele órgão, se você deixa de usar, ele começa a atrofiar, até desaparecer. Por isso que é a lei do uso e do desuso. O uso excessivo de um órgão ou parte do corpo leva ao desenvolvimento daquele órgão, enquanto que o seu desuso leva à atrofia e, posteriormente, ao desaparecimento. Beleza? E Lamarck ele usou alguns exemplos, né, para defender essa lei, que é a lei do uso e do desuso. Então, o exemplo que ele utilizou foi o exemplo das aves pernaltas. Aves pernaltas, como os flamingos, que são aves que são pescadoras, né? Então, o que ele defendia com base na teoria dele, na hipótese dele? Que essas aves, elas tinham que entrar nos rios, né, nos mares, para pescar. E aí elas, para não afogar, para não afundar, elas iam se esforçando, se esticando, e, consequentemente, as pernas delas, iam aumentando de tamanho, tá? Então, as pernas, elas se desenvolviam, aumentavam de tamanho. Por quê? Porque a ave, ela se esforçava para não ficar submersa quando ela ia pescar. Beleza? Então, para Lamarck, inicialmente existiam aves com perninhas mais curtas, e aí elas iam se esforçando, esticando essas perninhas, e aí as perninhas aumentavam de tamanho, e elas, posteriormente, então, adquiriram essa modificação em função do meio, em função da necessidade delas de pescar. Ok? Isso é um exemplo. Um outro exemplo clássico que ele deu é o exemplo do tamanduá, porque o tamanduá, ele tem aquele biquinho, né? Tem tipo um bico e uma língua muito comprida, e ele não tem dentes, praticamente, não tem dentes. Então, que Lamarck falava? Lamarck falava que o tamanduá, pela necessidade dele de se alimentar de insetos muitas vezes, por exemplo, formigas, que estão dentro de formigueiros, então ele ia esticando a língua para conseguir pegar aqueles insetos e, consequentemente, a língua dele ficava comprida. Então, inicialmente, o tamanduá não tinha aquela língua comprida, mas aí ele foi esticando a língua, e a língua foi ficando cada vez mais comprida, ok? Então, pelo uso, a língua se desenvolveu. Em contrapartida, como ele se alimentava de insetos, ele não tinha necessidade de mastigação excessiva. Então, pelo desuso, os tamanduás começaram a perder os dentes, tá? Então, esses são dois exemplos que Lamarck dava. Lamarck deu outros exemplos. Tem um exemplo clássico, que é o exemplo da girafa. O exemplo da girafa, galera, não foi Lamarck que estabeleceu. Ele é muito utilizado de forma didática, mas ele não foi estabelecido por Lamarck. Então, qual que seria a ideia? A ideia seria que as girafas, elas tinham um pescoço mais curtos, entretanto, pela necessidade delas de se alimentarem em arbustos mais altos, elas começaram a esticar o pescoço, até que elas desenvolveram aquele pescoço gigantesco. Beleza? Essa seria a ideia. Ok, então vamos pensar um pouquinho aqui sobre a lei do uso e do desuso. Em certos momentos, ela até faz um pouquinho de sentido. Por exemplo, se a gente pensar em termos de desenvolvimento da musculatura.
De fato, quanto mais você faz atividade física, mais você desenvolve a sua musculatura. Eu, por exemplo, tento fazer atividade física com uma regularidade para desenvolver a minha musculatura e ficar, ó, fortinha. Dá uma olhada aí. Viram? Então, só que, então, nesse caso, até faz sentido, né? Quanto mais você usa a musculatura, mais ela se desenvolve. Mas vamos pensar em outra ótica. Vamos pensar, por exemplo, num músico. O músico ele tem uma necessidade de ter um ouvido, né? De ter uma audição boa, ter um ouvido bom. Só que, muitas vezes, o músico, que ele escutando música muito alta, isso vai fazer com que prejudique a audição dele e não melhore. Então, ele muitas vezes vai ter uma audição que vai ser prejudicada, mesmo ele tendo que usar muito a audição, tá? Mesma coisa, vamos supor um órgão que a gente utilize muito. Vamos supor uma pessoa que bebe pra caramba, cachaceiro e tal. Esse camarada, como ele bebe muito, tiozão do churrasco, aquele tiozão do churrasco clássico, ele tem que usar continuamente o fígado dele. O fígado dele tem que trabalhar muito. Por quê? Porque o fígado é o órgão que detoxifica substâncias no nosso organismo, tá? Então, o álcool, por ser tóxico, ele é detoxificado no fígado. Então, imagina, o tiozão do churrasco que bebe pra caramba, o fígado dele trabalha muito. Entretanto, ao longo da vida, o fígado dele não vai ficar, nossa, o melhor fígado do mundo. Muito pelo contrário, o fígado dele começa a ficar sobrecarregado e esse camarada, daqui a um tempo, ele vai desenvolver uma bela de uma cirrose, ok? Então, em certos momentos, a gente olha para as ideias de Lamarck e a gente pensa, poxa, faz algum sentido, como é o caso do desenvolvimento da musculatura, mas em outros momentos, não, tá? Então, a primeira lei de Lamarck é essa, a lei do uso e do desuso. A segunda lei é o que a gente chama de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Qual seria a ideia? A ideia seria que as características que são provocadas, as modificações provocadas pelo meio, né, que o indivíduo adquire, elas são passadas para os descendentes. Então, as modificações que um indivíduo ele tem ao longo da sua vida, ele passa para o seu descendente. Por exemplo, a girafa esticou o pescocinho para tentar pegar o arbusto lá mais alto. E os filhinhos dela agora vão nascer pescoçudos, porque eles herdaram essa característica. É uma característica que ela foi adquirida, como o próprio nome diz, e ela vai ser transmitida para os descendentes. O que mais? O exemplo das aves pernaltas, a mesma coisa. Os filhotinhos todos nasceriam agora com pernas grandes, pernas alongadas. Tamanduá, os filhotinhos todos com linguão, beleza? E eu, super malhadora, teria o quê? Teria um filhinho, se eu fosse ter um descendente, que já ia nascer bombadinho, fortinho. Faz sentido? Não faz sentido, né, galera? Por que não faz sentido? Porque essas características adquiridas, quando a gente, por exemplo, no caso da musculação, quando você faz muita atividade física, você adquire uma característica, você está modificando a estrutura corporal, mas você não está modificando os genes que vão ser transmitidos para os seus descendentes. Você não tem uma modificação do seu DNA, você não tem uma modificação dos seus cromossomos que estão presentes lá nos gametas que vão ser passados para os filhos. Óbvio que Lamarck não sabia disso, né? E ninguém sabia disso na época dele. Ninguém conhecia DNA, nada disso. Hoje a gente sabe. Então, pra gente hoje parece meio estúpido. Mas, gente, repito, Lamarck na época dele foi um grande evolucionista. Ele deu um pontapé para que outros pensadores chegassem e discutissem sobre evolução, porque a gente tem que lembrar que ele vivia numa época onde se acreditava no fixismo e no criacionismo unicamente. Beleza? Então tá. Bom, então resumindo as ideias de Lamarck. Para Lamarck, então, o que é importante? Para Lamarck, a evolução, ela na realidade, ela é causada por uma resposta do organismo ao ambiente. Isso é que é muito importante. Então, é o ambiente, são as mudanças ambientais que direcionam as modificações dos indivíduos. Então, é mais ou menos assim. O ambiente muda.
Consequentemente, os indivíduos, para eles se manterem naquele ambiente, eles precisam se adaptar àquele novo ambiente, então eles também sofrem modificações. Eles sofreriam modificações em resposta às modificações do ambiente. Seria, então, uma adaptação direcionada, uma modificação direcionada, beleza? Isso para Lamarck. É aquela famosa pergunta: o grilo, ele é verde porque ele vive na grama ou ele vive na grama porque ele é verde? Para Lamarck, o grilo, ele é verde porque ele vive na grama. Então, a grama é verde, consequentemente, ele sofreu uma modificação e ficou verde também para viver camuflado na grama. Entenderam? Toda vez que vocês virem uma ideia que ela dá a entender que o indivíduo ele sofreu uma modificação para adaptar-se ao meio, ou pela necessidade de se adaptar ao meio, isso é uma ideia lamarquista que a gente chama. Tranquilo? Bom, claro que as ideias de Lamarck tinham furos, né? E quem foi que um dos cientistas que contrapôs a ideia de Lamarck foi August Weismann, que era um alemão. E o que ele fez? Ele fez um experimento onde ele pegou ratos, camundongos, né? E ele começou a cortar as caudas desses camundongos, causando, então, um desuso forçado. Então, ele cortava a caudinha do camundongo, consequentemente, o camundongo não tinha mais cauda, então ele deixava de usar a cauda, beleza? Ele estava forçando um desuso. E aí, ele pegava esses camundongos sem cauda e ele cruzava, só que esses camundongos sem cauda sempre tinham filhotinhos com cauda. Pelas ideias de Lamarck, o desuso, né, da cauda, ou seja, se deixou de usar a cauda, significaria, então, que os filhotinhos nasceriam sem cauda. E Weismann fez esse experimento inúmeras gerações, cortou cauda de quase 1000 ratinhos. E ele nunca viu um ratinho que nasceu sem cauda ou sequer com uma caudazinha atrofiada. Então isso começou a colocar em xeque as ideias de Lamarck. Beleza? O que a gente sabe hoje? Quais são os erros clássicos das ideias de Lamarck? Primeiro, é que Lamarck defendia que as modificações que a gente adquire ao longo da nossa vida são passadas para os nossos descendentes. Então, ele defendia que alterações no nosso corpo, na nossa estrutura corpórea, seriam herdáveis. Só que a gente sabe que as alterações nas células somáticas, que são as células que formam o nosso corpo, elas não são hereditárias. A gente só herda informações a partir dos gametas dos nossos pais. Beleza? Então, só modificações nos gametas, no material genético do gameta, é que é herdável. Modificações na estrutura do corpo, nas células somáticas, não são herdáveis, tá? Outra coisa, Lamarck ele defendia que o ser ele sofria modificações para se adaptar ao ambiente. Então, ele defendia que as mudanças elas eram direcionadas. Entretanto, a gente sabe que as modificações nas espécies, elas ocorrem de forma aleatória, tá? Mutações, lembrando, o que são mutações? Mutações são modificações que ocorrem no material genético, no DNA. E que se ocorrer mutação no DNA das células germinativas ou dos gametas, isso pode ser passado para os descendentes, beleza? Só que essas mutações, essas modificações no DNA, elas são aleatórias. Elas não têm um objetivo determinado. A chance de você sofrer uma mutação que seja que vai te melhorar a sua adaptação ao ambiente é a mesma de você sofrer uma mutação que não vai, entendeu? Então não tem essa ideia de que as mudanças elas são direcionadas, elas ocorrem para que você se adapte. Não, na realidade a gente sabe que as mudanças ocorrem aleatoriamente. As modificações ocorrem aleatoriamente. Vão ter indivíduos que vão sofrer mutações ou modificações que levam a uma melhora na adaptação e outros uma piora ou uma indiferença na adaptação. Beleza? Então, essas foram as grandes falhas de Lamarck nas suas ideias. Só que Lamarck, como eu falei, ele contribuiu muito para a ciência. Por quê? Porque ele foi o primeiro camarada que desenvolveu, de fato, o conceito de adaptação dos indivíduos ao meio.
Tá? Então, isso foi extremamente importante. E Lamarck abriu as portas para os evolucionistas, os próximos evolucionistas que vieram. Beleza? Então, é isso que eu queria comentar com vocês hoje. Na próxima aulinha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre evolução. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre Darwin. Ok, galera? Por hoje é só. Beijinhos para vocês. Tchau, tchau.